Minha área é saúde pública e educação para a saúde. Então, mas esse conhecimento eu considero um conhecimento que ajuda, mas o conhecimento de Deus é mais importante, porque aí nos direciona. Sabe? Aí podemos pensar. Bom, ontem à noite nós estudamos sobre a maravilhosa graça e vimos que somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não é de nós, é um dom de Deus. Mas vimos também em Romanos que somos salvos pela vida do Senhor Jesus. E essa vida nós precisamos receber. E Tiago, capítulo 1, diz que devemos receber com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E aí o Espírito de Profecia nos diz que a graça é o caráter de Cristo. Então, como somos salvos? Temos que receber o caráter de Cristo. Ele tem que ser implantado em nossa pessoa. E outro texto maravilhoso, está no Espírito de Profecia, diz que a lei de Deus é uma transcrição do caráter. Então precisa a lei ser escrita em nosso coração, que é a promessa de Jeremias. E que Hebreus também cita a mesma promessa. Tem que ser escrita. E como é escrita? Conforme vimos ontem, pela obediência. E como obedecer se somos desobedientes? Que é o tema que o pastor apresentou hoje. Conhecendo a Deus, cada vez nós vamos ver a grande diferença. Deus justo e nós injustos. Sabe? E aí surge a necessidade da presença de Deus. Mas tenho que conhecer a Deus. Porque sem conhecê-lo, eu não vou sentir necessidade. E isso que é importante, porque eu sentir a necessidade de meu caráter ser sufocado e ser implantado um novo caráter, um novo estilo de vida, um novo pensamento, novos sentimentos, uma vida renovada, novas criaturas. Mas para isso, eu preciso conhecer Deus. Porque, e esse é o tema central da Bíblia, o plano da redenção. O tema central da Bíblia, o plano da redenção. O que significa isso? A restauração da imagem de Deus na alma humana. Esse é o fundamento da saúde em todas as suas dimensões. Hein? Dimensão física, mental, espiritual, psicossocial. E para entender melhor o plano da redenção, precisamos ter uma visão sistêmica desse plano. Porque como sistema, sabem? Onde estão todas as partes envolvidas. E para isso é necessário entender a criação do ser humano. O ser humano não foi criado, o ser humano e a natureza de forma independente. É um projeto só. Porque veja, o ser humano, o projeto divino, ele precisa de combustível para funcionar. Ele não funciona sem combustível. Certo? E não pode ser qualquer combustível. Por exemplo, o carro do Alício usa óleo diesel. Mas o álcool não é mais barato? E por que não põe álcool? Não funciona. Não é assim? Nosso corpo também ele foi projetado e foi projetado combustível. E só com esse combustível que funciona bem. Ele precisa de água. Se não bebemos água, vamos ter uma série de problemas. Precisa de luz solar, por causa da vitamina D, e outros hormônios. Precisa de ar puro. Retire qualquer um destes. O que acontece com a vida do ser humano? Adoece e morre. Agora, modifique qualquer um destes elementos. O que acontece com a vida do ser humano? Doenças. E ele ainda necessitava de trabalho físico e mental. E necessitava de repouso. E Deus fez esse ser humano criado com propósito, amar a Deus e servir o próximo. O ser humano não foi criado sem propósito. E ainda mais. O ser humano é formado por 4 dimensões. Tem a dimensão física, a dimensão mental, a dimensão psicossocial, que são os relacionamentos,
e a dimensão espiritual. E ele foi criado de maneira a todas essas engrenagens trabalharem harmonicamente entre si para o benefício do todo. Tá? Tudo agindo de maneira harmônica. Mas para isso era necessário a palavra de Deus, para colocar tudo na ordem correta. E o resultado qual seria? O que diz o Senhor aqui? Hábitos físicos corretos promovem a superioridade mental, faculdade intelectual, força física e longevidade dependem de leis imutáveis, que são as leis impostas no próprio projeto do ser humano. Bom, Deus criou o ser humano, nesse projeto criou todo, em um ambiente de temperança. Tem que haver equilíbrio em tudo isso. E a palavra de Deus é a que dá sentido, significado e coloca o sistema funcionando de uma maneira correta. Infelizmente, entrou a palavra de Satanás, se misturou com a palavra de Deus, se perdeu a confiança em Deus, foi modificado o combustível, foi modificada a água. O ser humano hoje não toma mais luz solar, sabe? Vive num ambiente coberto. Quem trabalha em escritório... Protetor solar, o sol não pegar. Exatamente, usando protetor solar e assim por diante. Não respira mais ar puro, mas um ar poluído. E agora se perde a confiança em Deus e a pessoa não realiza mais trabalho físico e mental, ou realiza um tipo de trabalho, o outro, isso desequilibra o organismo e não tem mais descanso. E agora vive sem propósito, amor ao mundo e servir a si próprio. Qual pode ser o único resultado disso aí? Morte. Doença e morte. E não somente morte eterna, morte prematura. Entenderam? Agora, como funcionam essas quatro dimensões nesta nova realidade? Cada uma atendendo suas próprios desejos, não necessidades. E aí, quando nós comprometemos qualquer uma destas, estamos comprometendo todo o sistema. A pessoa diz, bom, eu gosto disso, eu não gosto disso. E aí decide o que comer, o que beber, e assim por diante. Pelo gosto, não mais por princípio. Aí as relações interpessoais foram comprometidas. Casamento, já não há mais casamento. Pessoas se juntam, sabe? Sem compromisso, e a mulher percebeu que isso também não funciona. Por que não funciona? Porque nascem filhos, e como não existe compromisso, o homem deixa a mulher e ela tem que carregar com o filho. Então, procuram-se outro tipo de associações que não ofereçam compromisso, nem responsabilidade de família com filhos. Homem com homem, mulher com mulher e assim por diante. E esse é o mundo que estamos vivendo hoje. Bom, então, o que precisa acontecer com este ser humano para poder levá-lo para o céu? Tem que colocar tudo isso. E essa é a obra do Espírito Santo. Então, redenção. O que é redenção? Este texto, filhos e filhas de Deus, diz: o sacrifício de Cristo como expiação do pecado é a grande verdade em torno da qual se agrupam todas as outras verdades. É importante saber da besta e a imagem da besta, mas é um assunto periférico, não é central. É importante saber sobre o decreto dominical? Sim, é importante, mas é um assunto periférico, não é o central. O tema central é o plano da redenção. Veja o que diz aqui. Para que seja devidamente compreendida e apreciada toda a verdade contida na palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, precisa ser estudada à luz que jorra da cruz do Calvário, e em ligação com a assombrosa verdade central da expiação do Salvador. E observe, os que estudam o maravilhoso sacrifício do Redentor crescem em graça e conhecimento. Crescimento na graça
que diz Pedro, na segunda epístola, capítulo 1, verso 3. Diz que devo crescer em graça e paz, no pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. E graça é o caráter, a vida de Cristo. Temos que crescer na vida de Cristo. Bom, dito com outras palavras, bem mais simples, diz, o tema central da Bíblia, o tema em redor do qual giram todos os outros no livro, é o plano da redenção. E o que significa isso? A restauração da imagem de Deus na alma humana. E colocar todas essas engrenagens e todas essas relações com o meio que nos rodeia e colocá-lo na harmonia com o projeto original. E o que significa restaurar a imagem? Significa restaurar no homem a imagem de seu autor, o Senhor Jesus. Levá-lo de novo à perfeição em que fora criado. Promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma, para que se pudesse realizar o propósito divino da sua criação. Tal deveria ser a obra da redenção. Então tem que ser restaurado o corpo, restaurado o espírito e a mente, restaurada a alma, quer dizer, a vida do ser humano, colocar tudo de acordo com o projeto original. Por isso que é uma obra da vida toda. Quando você entrar na escola, no primeiro grau, no primeiro ano, o que sabiam? Não sabiam de nada, tá? Nem pegar a caneta direito. E aí fazendo pauzinho, bolinho, não sei o que mais, finalmente formando letras, palavras, frases, e foram crescendo no conhecimento. E ano após ano, agregando mais conhecimento, e no final dos 9 anos fundamental e 3 anos do ensino médio, a pessoa foi transformada, ou não foi? Foi. E aí entra na faculdade, mais 5 anos, e continua agregando conhecimento. Se você compara o que era quando entrou no fundamental e quando saiu da faculdade, foi uma pessoa transformada. E quando entra na escola de Cristo, não é diferente. Vai agregando conhecimento. E nesse conhecimento há um crescimento na vida de Cristo. Essa é a chuva temporal. Até que venha a consolidação do caráter na chuva serena. Que a verdade já não são mais, sabe, está tudo bem fundamentado. A vida, você sabe o que é a verdade. É isso. Restaurado todo. Agora vem a questão. Há uma pequena diferença, ou grande diferença, entre restaurar e reformar. Você compra um prédio para uma igreja, mas está tudo estragado, telhado com vazamento de água, paredes, rebocos estão todos danificados, não funciona a instalação elétrica, não funciona a instalação hidráulica, não funciona nada. Piso quebrado. Bom, aí se reúne a comissão e dizem, olha gente, vamos reformar isso. Outro diz, não, é melhor restaurar. Qual a diferença? Reformar significa, o que estamos conversando com o Dalício agora, vamos tirar essa parede aqui e faz um pouco mais trabalho. Tá? Fazendo uma reforma. Mudando. Aqui em vez de janela, já deixa aberto tudo. Esse aí não pode tirar porque há sustentação. Essa parte ali, viu? Isso aí não pode, a não ser que faça um tremendo trabalho de uma figa aí para sustentar o telhado. Então está reformando, restaurando. Na Bahia tem muito isso, que tem que manter as características originais. Não pode mudar nada. Entende? Deus não nos vai reformar. Não vai colocar as orelhas na cabeça, nem o nariz na parte de trás, mas vai restaurar o que era antes da entrada do pecado. Agora, no caso do prédio, por onde começaria essa restauração? Pelo telhado. Quem falou? O irmão pedreiro?
Mas já sofri com goteira em casa. Todo pedreiro diz assim, tem que começar pelo telhado. Segundo, instalação elétrica e hidráulica. Por quê? Porque pode ser que precise quebrar parede, quebrar piso, então não pode deixar para depois. Terceiro, já fez tudo isso, agora paredes, rebocos. Tá? Quando está tudo já pronto, pintura. E por último, piso. Geralmente fazem assim. Alguns já fazem o piso, mas tem que cuidar, não manchar, etc. E no nosso caso, que tem que restaurar as 4 dimensões, por onde começaria? Geralmente se pensa pelo telhado, mas veja o que diz o Senhor Jesus. Está neste texto aqui. Cristo sabia que a fim de cumprir o plano da salvação do pecado, ele teria de iniciar a obra da redenção, quer dizer, a restauração, exatamente onde começara a ruína. Adão caiu no ponto do apetite. Cristo assumiu a obra da redenção exatamente onde começara a ruína. O mesmo é verdade em nossa experiência. Devemos iniciar a obra da reforma precisamente onde a obra de degeneração é sentida tão intensamente. Por que precisa começar pela boca e não pelo telhado? Porque aí começou a ruína, mas é uma razão muito forte. A reforma de saúde é um dos ramos da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. E esta é uma obra que tem que ser feita antes que o povo de Deus possa ser apresentado diante dele perfeito. Ontem explicamos o conceito bíblico de perfeição. Se lembra? O que significa ser perfeito? Porque o conceito humano de perfeição é, você olha um objeto, por exemplo, essa poltrona, você diz, ela é perfeita, não precisa mudar nada, sabe? Ela tem a altura adequada, tem inclinação adequada, o estofamento, enfim, não tem nada a melhorar. Esse não é o conceito bíblico. O conceito bíblico de perfeição é você viver a luz que foi recebida. Se você chegou a seus ouvidos a mensagem de saúde, e você colocou isso em prática, diante de Deus, você é perfeito. Mas na hora que você vai adiando isso, outra coisa, é imperfeito diante de Deus. Esse é o conceito bíblico. Porque a luz vai ser crescente pela eternidade. Não é uma questão que chegamos nas portas do céu e estamos completos. Estamos completos em Cristo em termos de caráter. Sabe? É uma pessoa completamente submissa à vontade de Deus. Mesmo diante da luz que irá receber pela eternidade. Não há mais rebelião no coração. Não há mais desobediência. Mas o amor de Cristo já está aí. Chegaram duas pessoas. Entendeu? Esse é o conceito bíblico de perfeição. Então, à medida que vamos recebendo luz, vamos praticando, o Senhor nos considera perfeitos. Agora, por que entra a reforma de saúde nesta questão? Veja-se outro texto. Deus requer que seu povo seja temperante em tudo. A menos que pratiquem a temperança, eles não poderão ser santificados por meio da verdade. Porque a palavra de Deus tem que ser compreendida. Você tem que entender, não vai obedecer algo que você não entende. E para entender, entra em funcionamento 4 faculdades: percepção, discernimento, raciocínio e memória. E a percepção é obscurecida por maus hábitos. Por exemplo, a pessoa trabalhou o dia inteiro e faz um plantão à noite. Tá? Como está outro dia a percepção dele para entender a palavra de Deus? Agora imagine um alimento que ele fermentou no estômago. Obscurece a percepção.
e sem percepção não pode discernir. Imagina, entrou um pássaro pela janela, tá? E ele se parou em cima da TV. Se você percebeu, então você olha para o pássaro e diz, olha, esse é um bem-te-vi. Ou um pássaro desconhecido, você diz, eu não conheço esse pássaro. Mas porque você percebeu que entrou. Se você não percebeu que ele entrou, tem como discernir qual é o pássaro? Não. E o que obscurece a percepção são os hábitos físicos. E a alimentação tem um papel fundamental nessa questão. Quando há fermentação do alimento no estômago, ele, diz o Espírito de Profecia, obscurece a percepção. E aí compromete o discernimento, e aí compromete tudo mais. Por isso, para nós sermos restaurados, irmãos, olha, isso aqui é uma questão tremenda, porque nós estamos diante do fim do mundo. Estamos diante da segunda vinda de Cristo. Sabe? Nós temos que receber a chuva seródia. Agora imagine como receber a chuva seródia sem percepção, se isso está relacionado com receber a palavra. Hoje enfatizou a questão do conhecimento. Como adquirir conhecimento de Deus com uma mente obscurecida? Não tem como. Isso é físico, sabe? É fisiológico. Não tem como mudar isso. Sabe, é uma questão, você tem frio, o que você faz? Tem que se agasalhar. Mas você não pode se agasalhar orando para que não sentir o frio. Funciona. Não, tem que colocar-se agasalho. A mesma coisa, para eu ter percepção, eu tenho que fazer a reforma de saúde. Por isso diz o Senhor, começa o plano da redenção justamente nesse ponto. Isso coloca sobre nós uma tremenda responsabilidade, porque são 4 as dimensões que precisam ser restauradas. E agora, para entender isso, é bom ter uma visão sistêmica. Desde a criação do ser humano, ele foi criado por natureza espiritual, foi criado à imagem e semelhança de Deus, e para que isso fosse assim, ele foi criado pela palavra. Infelizmente, pela desobediência, entrou a palavra de Satanás, foi na queda, e aí entra o pecado e se forma a natureza carnal. Eva tomou do fruto, sabe? Mas para ela tomar o fruto, o que entrou primeiro na cabeça dela? Sugestão de palavra do inimigo, né? Isso? Se eu falo, Vilma Keila, arruma um copinho de água, por favor, para mim. O senhor quer isso agora ou não? O senhor está só citando. Deixa ela decidir. Tá, espera um pouquinho agora. Por que você se levantou? Porque eu percebi que o senhor... Não, você não percebeu. Não. Percebi. Não. Porque eu entendi. Ele falou. Porque o senhor sugeriu. Eu falei e você correspondeu. Não é assim? O diabo falou e Eva Correspondeu. se esqueceu da palavra de Deus, deixou de lado a palavra de Deus e tomou o fruto que tinha recebido a palavra de Satanás. Cada vez que nós desobedecemos a palavra de Deus, deixando de lado a palavra de Deus, o que está entrando no nosso cérebro? A palavra de Satanás. No início, como consequência, se formou a natureza carnal. Mas isso no presente tem problemas. Bom, agora, o que faz o Senhor na recriação? Para recriar-nos a imagem e semelhança de Deus, pela palavra. Temos que a palavra ser enxertada. E isso acontece pela obediência. Mas para obedecer, eu preciso do poder de Deus. Um poder sobrenatural que me permita vencer a natureza carnal e poder praticar a palavra. Mas, para que eu receba esse poder, preciso submeter minha vontade humana à vontade de Deus. Cristo disse, seja feita a tua vontade e não a minha. E para submeter essa vontade,
eu preciso ter fé. E para ter fé, preciso conhecer o amor de Deus. Porque isso faz desabrochar a fé, a confiança em Deus. Então você submete à vontade. Então, diante da palavra, você se dispõe a obedecer. E para obedecer, Deus lhe dá um poder sobrenatural. Porque não está no homem, sabe? É poder contrariar a natureza carnal. Não existe, mesmo que o Senhor te diga, esse é o caminho, vai por ele, sem você fiar nem para a esquerda, nem para a direita, a pessoa não consegue andar por esse caminho. Sozinho. Tem que ser assistido pelo poder de Deus. Obedecendo, a palavra de Deus está sendo enxertada. E aí surge a natureza espiritual e começa o grande conflito entre a natureza carnal, que está presente, e a espiritual. Nunca esquecer que a temperança é o fundamento de todas as graças que vêm de Deus. Porque na temperança eu posso entender para finalmente obedecer. Terminado esse processo, o tempo desse processo, vem o juízo e o resultado será morte eterna ou vida eterna. Restaurado, vida eterna. Quando a pessoa não permitiu a restauração, morte eterna. Isso, irmão, plantou feijão, você vai colher feijão. Plantou milho, você vai colher milho. Plantou obediência, uma obediência voluntária, por amor a Cristo, você vai colher vida eterna. Se você plantou desobediência, descrença, etc., você vai colher morte eterna. Não adianta falar, mas eu nasci em berço adventista, eu era dizimista, eu era, que mais? Fazia ano bíblico, fazia lição de escola sabatina. lição da escola sabatina, de estudos bíblicos, se batizaram 100 pessoas, 200 pessoas, 1000 pessoas, mas se a vida não reflete o caráter de Cristo, significa que não permitiu o Espírito Santo transformar. É solene ou não é solene? É demais. Bom, vocês podem ver tudo que vamos falar hoje e amanhã no canal Saúde para a Eternidade. E os temas sobre o Apocalipse, sinais da eternidade. Agora, aqui está o grande problema. Que hoje, depois de entender a queda, depois de entender que pela obediência a palavra está sendo enxertada, eu sempre vou estar frente a uma situação em que obedeço ou desobedeço. Cada instante, cada sermão, cada estudo da palavra de Deus, cada momento da nossa vida, nós vamos estar de frente ali, ou obedecer ou desobedecer. Se eu obedeço à palavra de Deus, a palavra de Deus está sendo enxertada. Se eu obedeço. Se desobedeço, a palavra de Satanás está sendo enxertada. E aí está se fortalecendo a natureza espiritual ou a carnal. Se eu quero que a natureza espiritual se torne dominante na minha vida, eu preciso fechar a porta para a desobediência a toda a palavra de Deus. Isso entra tudo, ó. Tudo. Porque, imagine, por que começou todo esse conflito lá no céu? 2 fatores. Desobediência a Deus e desunião. Como retornamos para o céu? Como vamos para o céu? Pela obediência e pela união. Tanto é que o Salmo 133, me parece que, quão bom que os irmãos vivam em união. E aí fala, dá um exemplo de Arão, como o óleo descendo da cabeça até a barba, enfim, diz no final, ali, quer dizer, na união, será concedida a vida para sempre. Em desunião, não tem vida eterna. Vocês percebem que tem que haver uma transformação muito grande em nós? Então, sempre estará diante de nós esta situação, obedeço ou desobedeço. Se obedeço, a natureza espiritual se estará fortalecendo, e está sendo sufocada até chegar o momento que não consiga se expressar mais. Está ali presente, sabe? Está latente, mas não consegue se expressar. Porque está sendo dominada por um poder maior que a palavra de Deus.
Agora, se eu desobedeço constantemente a palavra, a natureza carnal continua dominante. E aí podemos ser adventistas do sétimo dia e podemos fazer tudo assim, de acordo com as atitudes exteriores, mas não mudam o interior. E lembrando sempre que no juízo se acabou nosso tempo de graça. Aí acabou. Então vamos entender agora a primeira parte, a criação do ser humano. Ele foi criado pela palavra. Em Gênesis 2:7 diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Isso hoje é bem simples de entender. 60% a 70% do ser humano é água. Sabe? Ossos são formados de cálcio e fosfato. No sangue nós vamos encontrar ferro. Na célula vamos encontrar cloro, o mesmo cloro da água sanitária. Vamos encontrar sódio, o mesmo sódio que existe no sal de cozinha. Enfim, se formos analisando o sangue, vamos encontrar cromo, vamos encontrar cobre, vamos encontrar manganese, todos os elementos químicos que existem na Terra. Então, Deus formou o homem do pó da terra, matéria. E ele o fez completo, sabe? Tinha músculos, tinha ossos, tinha nervos, artérias, tinha tudo, mas não tinha vida. O que fez o Senhor a seguir? Ele soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito passou a ter vida. O que o Senhor fez para ter vida? Soprou em suas narinas o fôlego da vida. O que é esse fôlego da vida? O livro de Jó nos ajuda muito a entender esses dois versículos. O livro de Jó foi estruturado de acordo com a estrutura da poesia hebraica. São declarações seguidas de outras declarações que expressam a mesma verdade, mas com palavras diferentes, para entender o pensamento do escritor. Então, a primeira declaração que faz Jó, no capítulo 22, verso 8, na verdade, há um espírito no homem. É uma declaração, uma afirmação. Há espírito? Há. E agora ele, para explicar esse conceito, diz: e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Então, o que viria a ser esse espírito? E quem colocou esse espírito no homem? Se alguém cochila, o vizinho dá uma cotovelada, não? Não deixa ninguém cochilar. Foi Deus através do sopro da vida, quando ele criou a terra. Veja, aqui sempre tem que tomar, ir palavra por palavra, sabe? Quando diz na verdade o espírito do homem, está afirmando. E agora diz: e o sopro do Todo-Poderoso faz sábio. Uma segunda afirmação, uma segunda declaração. Quem deu a sabedoria? O sopro do Todo-Poderoso. Consequentemente, quem colocou o espírito? O sopro do Todo-Poderoso. Então, o que é o espírito? A sabedoria, o entendimento, que nós chamamos de mente. Entendeu? Veja o segundo texto. Jó 33:4. Outra afirmação. O Espírito de Deus me fez. E aqui está a segunda ação do sopro do Todo-Poderoso. E o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. E em Gênesis 2:7, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ter vida. Então, quais são as ações do sopro Todo-Poderoso? Em Gênesis diz que dá a vida. Jó confirma isso. O sopro Todo-Poderoso dá a vida. Mas ele acrescenta que o sopro Todo-Poderoso também deu a sabedoria, o entendimento, que é o Espírito. E o Senhor Jesus Cristo uniu esses dois textos, que é o que está escrito em João 6,63, e diz: o Espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. E observem, as palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. Então, o que é o sopro Todo-Poderoso? A palavra de Deus. E isso é claro na nossa experiência diária. Quando você fala, o que sai da boca? Ar.
Sopro. É um sopro que é inteligível, se diz, né? Isso. Esse sopro é compreensível por todos. Então, o que Deus colocou foi a palavra. O que é o fôlego da vida, consequentemente? A palavra de Deus. Então fez o homem do pó da terra e colocou a palavra. Só que para o caso de Adão foi muito fácil, dentro do poder e grandiosidade de Deus. Porque o homem não tinha vida. Simplesmente colocou a palavra no cérebro e se levanta com vida e inteligência, sabedoria. Que sabedoria e que inteligência? Sabedoria e inteligência de Deus. Então, a palavra é santa, esse homem se levanta com uma vida santa. A palavra é pura, ele se levanta com uma vida pura. Quem confirma tudo isso, este texto que está na Ciência do Bom Viver, página 77. É aí que é bom sempre estudar o Espírito de Profecia, porque dá respaldo. Sabe? Porque se você vai aos comentários evangélicos em geral, ele fala outra coisa. A palavra ruach, que está em hebraico, sabe? Pneuma, que está no grego, e assim por diante. E fica a coisa e não chega ao ponto que o Espírito de Profecia diz, é isso, isso. Aqui, neste texto, nos fala da cura de um paralítico. O Senhor Jesus curou. E observa que ele fala aqui. A mesma voz que comunicou vida ao homem criado do pó da terra, você percebe, não está falando do mesmo fôlego, não está falando do mesmo sopro, está falando a mesma voz que comunicou vida, a mesma palavra, que comunicou vida ao homem criado do pó da terra, infundir a vida ao paralítico moribundo. E o mesmo poder que der a vida ao corpo, observe, renovar o coração. E isso que nós precisamos. Que o coração seja renovado. Isso por meio da palavra. Aquele que na criação falou e tudo se fez, que mandou e logo tudo apareceu, comunicar vida à alma morta em ofensas e pecados. Por isso no Salmos 33:6 diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Somos criados pela palavra. Consequentemente, somos recriados pela palavra. E para a palavra entrar na mente, precisa de percepção, discernimento, raciocínio e memória, e isso precisa de hábitos físicos corretos. Ou não precisa? E aí entra a reforma de saúde. Por isso, tentar explicar a reforma de saúde dissociado do plano da redenção não funciona. Não é para nos livrarmos de doenças apenas, ou prevenir doenças. A reforma de saúde tem um alcance muito maior, muito mais abrangente. Tem a ver com a restauração física, mental, psicossocial e espiritual. Agora, e na queda, então, o que aconteceu? Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12 e 23 diz, como está escrito, não há justo nenhum sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carecem da bondade de Deus, da misericórdia, da compaixão de Deus. Carecem da justiça de Deus, carecem do caráter de Deus. Todos pecaram. Consequentemente, todos precisamos ser restaurados. E esse estado que nos encontramos é tão grave, gente, tão grave, é terrível e tenebroso. Isso vem desde antes do nascimento. Isaías 48:8 diz que somos transgressores. Desde quando? Desde o ventre materno. Irmão, se você vê nas crianças, recém-nascidas se irritam e ficam vermelhas. Sabe? Mas a menina saiu tão vaidosa. Todas as deformidades de caráter já aparecem na meninice. Isso quem é pai sabe. Tenho uma filha, tenho outra filha, eu tenho 3. Eu me lembro, meu filho nasceu, e daí 1 ano e meio nasceu a filha. Primeira manifestação, egoísmo, inveja e ciúme.
E eu me perguntei de onde ele aprendeu tudo isso. Mais um ano, chegamos ao aniversário dela, recebemos presentes. O que fez meu filho? Arrancou o presente à mão da menina. O que ela fez? Não sei se tinha meia dúzia de dentes, a Patrícia está oferecendo. Você lembra? Foi e mordeu ele. Um ano de idade. Somos desde quando transgressores? Desde o filho de matéria. Agora, Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17 diz: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Já tinha acontecido o conflito lá no céu. Deus veio para adverti-los, tá? Que eles tinham que ser estritamente fiéis à palavra e ao conhecimento que tinham de Deus. E ele falou que era onde seria. Deus foi claro ou não foi claro? Foi. Satanás seduziu a Eva, e no capítulo 3, versículo 1 a 6, está a queda do homem. O que aconteceu ali? Recebem a palavra de Satanás em lugar da palavra de Deus. Assim se gera essa natureza pecaminosa. Bom, do versículo 7 em diante temos as consequências. Primeira, verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus. O que eles tentaram fazer? Se cobrir. Quando uma pessoa procura se cobrir, sente vergonha, sente pudor. E quando sente vergonha ou pudor? Quando os olhos de alguém, sabe, invadem a sua privacidade, e geralmente olhos de cobiça. Certo? Então houve na cabeça dele uma distorção devido a ter recebido a palavra de Satanás. Mais consequências. Versículo 8 a 10. Isso eles não tinham antes da desobediência. Esconderam-se da presença do Senhor Deus. E Adão diz: tive medo e me escondi. Olha as consequências do pecado. A desobediência traz consigo tudo isso. E o pior de tudo é o que está no versículo 11 a 13. Eles assimilam o espírito de Satanás. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Aí o Senhor fala com a mulher e ela responde: a serpente me enganou e eu comi. Nenhum dos dois assume a responsabilidade. Adão acusa a Eva e Eva acusa indiretamente a Deus que fez a serpente. E de quem é o espírito acusador? Do diabo. Então o fato de ter deixado de lado a palavra de Deus, de ter desobedecido a palavra de Deus e obedecido a palavra de Satanás, eles assimilaram o espírito de Satanás. E isso é válido no sentido contrário. Se eu recebo a palavra de Deus, eu recebo o espírito de Deus. Entende? Depende da palavra que eu estou recebendo, é o espírito que está sendo desenvolvido em mim. Se eu recebo a palavra de Deus, está sendo desenvolvido em mim o espírito de Deus. Se eu recebo a palavra de Satanás, estou desenvolvendo o espírito de Satanás, que é o espírito acusador. É grave ou não é grave? O que aconteceu com a mente deles? Segundo Coríntios, fala claramente, capítulo 11. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, observem, assim também seja corrompida a vossa mente e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A mente de Adão e Eva foi corrompida. E aí, como se comporta uma mente corrompida? Bom, e essa questão se transmite de geração para geração. Já em Gênesis capítulo 5, versículo 3, nos fala da descendência de Adão. Depois do pecado, viveu Adão 130 anos e gerou um filho. E observem que desgraça maior. À sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Não se nasce mais a imagem e semelhança de Deus. Se nasce a imagem e semelhança
do pai. Como era o pai quando teve esse filho? Cobiça, tinha vergonha, tinha medo de Deus, se escondia de Deus e ainda tinha espírito acusador. Como nasceu Sete? Com todas essas características. Como nasceu o filho de Sete? E os filhos até gerações atuais. É o que fala 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, etc, etc, etc. Por isso que a situação do mundo está como está. Se vai herdando, sabe, temperamento, tendências, etc. Agora, como se comporta uma mente corrompida? É o que Paulo relata em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 e 21. Diz, ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza. Vamos ler esse texto completo, por favor. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Olha, é impressionante o que fala aqui, e não somente o que fala, mas na forma que isto foi colocado. Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 20. Diz, ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, verso 21, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já no passado vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E aqui o Senhor colocou no mesmo nível, isso que eu fico impressionado, a prostituição, a idolatria, a feitiçaria, ciúmes, iras, discórdia, etc., com bebedice e glutonarias. Quer dizer, não há diferença. Tudo isso nos separa de Deus. Inclusive a glutonaria. O que é a glutonaria? Viver em função da comida. E tudo está no mesmo nível ali. Por quê? Porque isso obscurece o cérebro e impede o Senhor. Mas tem promessa, tem a promessa de Gênesis 3,15, mas eu gosto muito de Salmo 103, versículo 11 a 12. Quanto dista o Oriente do Ocidente? Qual a distância do Oriente até o Ocidente? Incomensurável. Certo? Assim afasta de nós nossas transgressões. Esse é o poder de Deus. Se desprender de tudo isso, inveja, ciúme, facções, dissensões, glutonaria, bebedice, tudo é possível para Deus. Por isso Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Não há nada que nós não possamos, porque dependemos do poder de Deus. Agora, como sabemos que realmente a mente de Adão foi corrompida, sabe? Foi corrompida. E aqui podemos ver isso nesse texto de Cristo Triunfante, tá? Página 207, que nos fala de Cristo. E aqui marca algo muito importante: Cristo era diferente de nós. Muitas vezes ele quer afirmar que Cristo era igual a nós. Não. Pelo menos 3 razões já nos diferenciam dele. Primeiro, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Nós não fomos gerados pelo Espírito Santo. Segundo, ele era a palavra encarnada. Nós não somos a palavra encarnada. Nós estamos recebendo a palavra assim, gradativamente, e continuaremos recebendo a palavra pela eternidade. Nunca seremos iguais a Cristo.
Tercero, ele nunca recebeu a palavra de Satanás, nem no céu, nem quando esteve na terra. E nós, pela desobediência, recebemos a palavra de Satanás. Então somos iguais ou somos diferentes? Completamente diferentes. E observa o que diz aqui. Aqui, a prova de Cristo foi muito maior que a de Adão e Eva, pois Cristo assumiu nossa natureza caída, mas não corrupta, e não se corromperia a menos que recebesse as palavras de Satanás em lugar das palavras de Deus. Esse texto eu acho fantástico, porque isso mostra que nós somos corrompidos na medida que deixamos de lado a palavra de Deus e, consequentemente, a palavra de Satanás entra. Isso em qualquer coisa, gente. Pode ser em devolução de dízimo, devolução de ofertas, alimentação, pode ser vestuário, música, enfim, vai colocando a lista aí. Tudo isso, quando deixamos de lado a palavra de Deus, orientações precisas de um viver cristão, porque nós estamos sendo habilitados, preparados para entrar no céu. Estamos sendo educados para uma nova sociedade. E esse ensino vem desde que Deus libertou o povo de Israel. Vocês sabem, o gato, quando faz sua necessidade, o que ele faz? Não tem, cobre. Faz um buraco e come. Os israelitas, quando saíram do Egito, nem sequer sabiam fazer isso. Em Deuteronômio, o Senhor orientou o povo de Israel de carregar uma pazinha, fazer um buraquinho, fazer sua necessidade e cobrir. Se foi necessário até ensinar que é algo elementar, mais do que elementar, o Senhor nos ensina a comer, nos ensina a beber, nos ensina a controlar o tempo do trabalho físico, mental e assim. Nos ensina tudo. Por quê? Porque vamos chegar lá no céu. Eu estive num país da África que foi engraçado. Todas as igrejas adventistas, só duas tinham banheiro. As outras não tinham. Só uma usava o banheiro, porque a outra igreja tinha para guardar coisas. Como eu fiquei sabendo? Eu estava na sala pastoral, aguardando o início do culto. Ela canta muito. Canta e canta e canta e canta e canta bonito. Aí eu estava, fiquei uma meia hora aguardando entrar no culto. De repente, estava na janela e veio um grupo de várias moças, sabe? E a última já ia levantando a saia, e assim, e entrando no mato. E depois saíram. Aí eu comecei a prestar atenção, e um dia indo na estrada, o pastor que eu estava levando, e vejo uma mulher se agachar ali do lado, no acostamento. Sim. No meio das pessoas? Não, uma estrada, tinha pouco Sim. movimento. Mas se agachou ali e continuou caminhando. Agora imagine você entrar no céu com esses hábitos. Então tem que ser educado aqui não tem. Ou não tem? Sim. Claro que tem. E não somente nisso, em quantas coisas. Bom, este texto também nos diz a respeito de Cristo. Na grande cena do conflito de Nosso Senhor no deserto, aparentemente sob o poder de Satanás e seus anjos, teria ele sido capaz, em sua natureza humana, de ceder a essas tentações? Como Deus não podia ser tentado, mas como homem podia. E isso veementemente. E podia ceder às tentações. Sua natureza humana era criada. Era humano, idêntico a nós. E continua. Sendo participante da natureza divina, podemos permanecer puros, santos e incontaminados. Podemos ou não podemos? Sim. A Trindade não se tornou humana e o humano não foi deificado pela combinação das duas naturezas. Cristo não possuía a mesma deslealdade pecaminosa, corrupta e caída que possuímos, pois nesse caso não poderia ser uma oferta perfeita. Então, é diferente de nós. Sim. E como é o nosso modelo? Como podemos imitá-lo? Por isso que precisamos da assistência do Espírito Santo,
para nos dar poder para andar conforme o modelo divino, a pessoa de Cristo, em nossa natureza caída. E atos repetitivos se transformam em hábitos, e os hábitos formam o caráter. E assim somos transformados de glória em glória até a estatura de Cristo. Bom, Romanos 7, outro ponto de discussão. Quem era o homem de Romanos 7? A palavra de Deus diz que é Paulo sem Cristo. E por isso que Paulo chora, diz, eu queria fazer isso, Senhor, mas não conseguia. Eu não queria fazer isso outro, mas fazia. Olha aqui. Referindo-se à lei, ele diz, e o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Então está em Romanos 7:10. Ele confiara nas obras da lei. Mas quando o espelho da lei foi colocado diante dele, e viu a si mesmo como Deus sofria, cheio de faltas, manchado pelo pecado, olha a exclamação dele, exclamou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? De quem está falando aí? De Paulo, sua experiência sem Cristo. Paulo contemplou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ouviu a voz de Cristo dizendo, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vê o Pai, senão por mim. Resolveu apossar-se dos benefícios da graça que salva. Observe aqui. Estar morto para as transgressões e pecados. Ter a culpa removida pelo sangue de Cristo. Ser revestido da justiça de Cristo. Tornar-se um ramo da videira que vive. E qual foi sua experiência depois? Andava com Cristo. E Jesus tornou-se para ele, numa parte da salvação, enquanto suas boas obras eram na outra parte. Mas o seu tudo em todos, o primeiro e o último, e o melhor em tudo, tinha a fé que extrai vida de Cristo, que o habilitava, observem agora, a harmonizar a vida com a do exemplo divino. Bom, na Bíblia, isso é muito claro também, hein? Não é difícil de entender na Bíblia. Romanos, capítulo 7. No versículo 25, ele explica qual era o problema raiz de toda essa situação de ele querer e não poder, não querer e ele fazer, enfim. No verso 21 começa. Então o querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Verso 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, observem aqui, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Esse era o problema final. Era a lei do pecado que estava nele que o dominava. Mas no capítulo 8, verso 2, aí encontrava a solução. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E aí perde esse controle que era feito sobre ele, que querendo fazer o bem não podia fazer. Não querendo fazer o mal, ele fazia. Então, a lei do Espírito de vida em Cristo o libertou da lei do pecado. E diz aqui. Agora vem a pergunta. Vimos a criação e a queda.